Mais uma noite, fiel, porque boa ela não vai ser. Estava sendo boa até aquele bendito e fatídico pênalti marcado pro Esporte Clube Internacional, Esporte Clube Colorado, DVD, enfim, um pênalti inexistente marcado pelo árbitro, né? Com, né, o Kaká fazendo mais uma vez uma caca, né? Claro que, né? Eu não vou botar toda a culpa no Kaká, porque pra mim isso não foi pênalti nem aqui nem na China. Mas fato é que o Corinthians consegue esse empate com gosto de derrota pelo jogo que o Corinthians fez. Não foi um grande jogo, mas dentro da proposta o Corinthians fez um bom jogo e merecia sair com a vitória. Só que né, teve essa questão no último lance, tem esse pênalti fantasma, os caras convertem, quase o Gustavo pega, enfim. Vamos comentar tudo sobre esse jogo né, entre Internacional e Corinthians, não tá certo, um jogo com gosto de derrota, um empate com gosto de derrota, né? Garfaram nossos 2 pontos, né? A gente conseguiu um, mas dava pra conseguir os 3, infelizmente fomos garfados, né? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo que eu pra você, Fel. Por favor, hype esse vídeo. Você clica no botão do like e vai aparecer o botão de hypar. Hype o vídeo para esse vídeo ir mais para mais corintianos, tá certo? Agora vamos analisar esse jogo. Bem, fiel. O Corinthians foi a campo na famosa formação 3-5-2, a formação que o Dorival vinha utilizando com Hugo Souza, Kaká pela direita, Gustavo Henrique no meio e Andileri pela zaga do lado esquerdo. Os alas, o Hugo Bota, o Hugo Farias, né? O Mateuzinho, direita e esquerda. O meio de campo estávamos com Rian Gustavo, Ranielli e o Brano Bidon, tá certo? E o ataque era Vitinho e Guinegão. E como foi o jogo do Corinthians? Bem, o Corinthians no primeiro tempo dominou mais as ações do que o Inter. Dominar as ações que eu digo ser mais efetivo. O Corinthians conseguiu fazer o gol logo de cara aos 15 minutos, 10 minutos de jogo, acho que foi aos 10 minutos com o Guinegão. Um lindo passe do Matheusinho pro Guinegão, que vai lá de peixinho e abre o placar. 1-0 pro Corinthians ali, tá certo? Claro que o Internacional já havia chegado antes com 2 chutes ao gol, só que não foram muito perigosos, né? Certo, fiel. E depois disso, o Internacional começou a atacar um pouquinho mais o Corinthians, mas depois o Corinthians começou a ficar mais com a posse de bola, ficar trocando passes ali no meio de campo, na zaga. Tanto é que fez o segundo gol com o Hugo numa jogadaça que o Brano Bidon dá um passe filtrado por Hugo. O Hugo vai levando até a boca do gol, chuta, né? Só que o gol foi anulado por centímetros, né? O joelho do Hugo estava um pouco à frente e por isso foi anulado. E no final do primeiro tempo, né, teve o lance do gol anulado do Oscar Romero, que pra mim foi muito bem anulado também. 2 gols anulados corretamente, né? Porque o jogador que tá na frente do Hugo atrapalha o Hugo, né, de tentar chegar na bola, defender, porque ele tava também em posição de impedimento. Então foi bem anulado o gol do Oscar Romero, tá certo? Mas o Corinthians foi mais efetivo que o Inter durante o jogo todo, né? O Corinthians teve uma posse de bola que conseguiu ficar trocando passes, porque, cara, o jogo de hoje era a gente vai chegar lá no Beira-Rio, ficar trocando passes, sair em contra-ataque, em alguns contra-ataques, porque a gente percebe-se que no segundo tempo tivemos contra-ataques. Só que só tinha o Vitinho e o Guinegão. Ou às vezes só tinha o Vitinho e outro meio campista, porque o time do Corinthians estava recuado. Era um jogo em que a gente vai fazer um gol, né? Com uma grande chance, uma bobeira do Internacional, surgiu essa grande chance com o Guinegão. Depois disso, o Corinthians ficou trocando passe, ficou mais na posse de bola ali, tocando a zaga, no ala, no meio campista, no volante, enfim. Esse foi o jogo do Corinthians. E vinha fazendo um bom jogo por isso, porque você não vai ficar atacando toda hora o Inter. É um jogo em que o Inter não estava conseguindo fazer uma grande finalização, não estava fazendo um grande jogo também o Inter, tá certo? Estava sofrendo com a nossa marcação. O Corinthians fez um jogo defensivo muito bom. Foi um jogo em que o Andileri jogou bem, o Gustavo Henrique jogou bem. Nas bolas aéreas o Corinthians ganhava todas. O meio de campo do Corinthians com o Rian e o Ranielli estava funcionando também. O Bidon, para ser esse escape para armar o jogo, também estava dando certo, né? O Guinegão, que a velocidade ficava pressionando a saída de bola dos zagueiros, também estava fluindo. O Vitinho, que era o cara para segurar a bola quando chegasse nele, ele ia segurar a bola para os outros aparecerem, para ter mais opção de passe. Ele estava fazendo a função dele. Então, assim,
Era um Corinthians que tava bem montado, bem postado. Tanto é que o Hugo e o Mateuzinho ficavam atacando, defendendo nas horas certas. O Hugo jogou bem, né? O lateral jogou bem. Então era um grande jogo do Corinthians, né? E quando vai pro segundo tempo, né? Que, claro, ficou mais posse de bola pro Internacional no segundo tempo, eles ficavam chutando mais, tiveram mais escanteio, isso e aquilo, porque é normal que quando o Corinthians faz um gol, né? E também depois da partida o Corinthians vai recuar, mas hoje a zaga tava boa até o último momento, né? E veja bem, eu vi gente depois que a gente tomou o gol de empate falando, ah, mas também o Corinthians ficou fazendo gracinha na hora daqueles escanteios curtos, né? De ficar segurando a bola ali. Mas, cara, o Corinthians tinha que fazer isso. O Corinthians tinha que ficar fazendo, ficar cativando o jogo. Tinha que, né, segurar mais a bola. Porque a gente tá jogando fora de casa, tem que fazer isso de vez em quando, cara. Principalmente se os nossos jogadores principais, né? Memphis, Galo, Yuri, enfim. Com esses jogadores, o Corinthians ia conseguindo uma grande vitória no Beira-Rio. Só que no último momento deram bobeira. O Kaká deu uma bobeira ali que eu não vou culpar muito o Kaká, porque pra mim a culpa maior foi da arbitragem, foi do VAR. Só que, cara, você tem que entrar consciente de que no Beira-Rio, se você cair, se o jogador do Inter cair, é pênalti. Gente, contra o Grêmio, que foi o Grenal, os caras tiveram 3 pênaltis marcados a favor. 3 pênaltis! O Alan Patrick quase fez um hat-trick de pênaltis. Sorte que ele errou o último pênalti, né? Que era o último lance do jogo. Ele errou. Porque senão aquele jogo ia ser um 3-3 com o Alan Patrick fazer um hat-trick de pênalti. É bizarro o tanto de pênalti que o Internacional tem no Beira-Rio. Alguns são marcados corretamente, mas outros chegam a ser escandalosos. Os que foram marcados contra o Grêmio, muito gremista reclamou. Então assim, cara, sabendo desse histórico, né, de pênaltis que o Inter tem no Beira-Rio, sabendo que a arbitragem pode estar vindo de má fé, você tem que estar ligado. E o Kaká, que já não vinha fazendo uma grande partida no primeiro tempo, no segundo tempo ele começava até a jogar bem, ele vai lá e comete essa gafe, né, que, na minha opinião, não foi pênalti, mas se o juiz viu, né, viu, ele é cego, mas ele conseguiu enxergar isso, cara, não tem muito o que fazer, né? Eu tiraria o Kaká já no intervalo. Eu acho que ele não tá fazendo uma grande partida. Você podia até recuar o Ranieri para ser zagueiro e colocar ali o André ou o José Martins para jogar de volante. Ou podia colocar o Choco, o Félix, enfim. É difícil, né? Nossa, sai Kaká e entra Félix. Que diferença. Mas, cara, o Kaká tava amarelado, quase foi expulso ainda. Teve um lance aí que eu tava com medo dele ser expulso, né? Tava com medo dele fazer Kaká, e fez Kaká no final, infelizmente, né? Só que eu não vou colocar esse empate, cara, é um empate com gosto de derrota, porque o jogo que o Corinthians fez não era pra empatar. Só que também teve o lance de, cara, tinha acabado o tempo do jogo. Tava nos 51 minutos já, tinha passado o tempo. Os caras ainda tiveram a oportunidade de cobrar o lateral. Esse juiz, cara, é acréscimo até o Inter empatar. Era isso, basicamente. Os guri tava na maldade. Os guri tava na maldade com nossos 3 pontos, cara. Que, cara, é inacreditável o que aconteceu, tá certo? E o pênalti do Carboneiro foi mal batido, mal batido. Aqui o Hugo Souza, ele passou da bola, porque ele pulou. O Hugo Souza foi muito rápido no lance, ele pulou, só que a bola foi quase no meio do gol. E quando ele tentou com a mão esquerda pegar, passou o corpo dele inteiro. Porque se o Hugo Souza espera um pouco, ele consegue pegar, só que ele escolheu o lado e pulou antes. Então ele foi em alta velocidade e não conseguiu defender o pênalti do Carboneiro. Só que assim, cara, que sacanagem. Segundo jogo seguido, eles não estão tentando esconder que querem prejudicar o Corinthians. Contra o Flamengo teve o lance do lateral que era a nosso favor, que saiu o gol deles. Hoje foi esse pênalti. Contra o Mirassol vai ser o quê? Vai ser, pô, um gol anulado absurdamente? Vai ser um pênalti ao nosso favor que não vai ser marcado? Não sei o que vai acontecer contra o Mirassol. Porque se eles conseguiram fazer 2 cacas gigantes em 2 jogos importantes pro Corinthians, imagina contra o Mirassol, que tá lá no G4, enfim. Cara, é uma situação difícil pro torcedor corintiano ver que estão garfando o nosso Corinthians. Né? Cara, eu não vou colocar o empate de hoje na conta do Dorival Júnior. Vocês podem questionar. Sim, eu tiraria também o Kaká do intervalo, porque ele não tava fazendo um grande jogo. Só que, cara,
Não, não é culpa dele que foi marcado o pênalti, entende? Cara, assim, eu tiraria o Kaká, eu acho que o único erro dele foi ter mantido o Kaká. Eu tiraria, mas não foi tipo, nossa, que erro gigantesco. Ele originou o pênalti, né? Foi ele que fez o pênalti. Só que, cara, como eu falei, pra mim o maior culpado é a arbitragem. É o VAR. O VAR tá lá no Rio de Janeiro. O VAR tá no Rio de Janeiro. Tá de brincadeira, cara. Esse árbitro aí errou o jogo inteiro. Teve falta que era pra amarelo que ele não deu. Teve falta besta que ele não marcou. Teve falta que nem foi falta que ele marcou. Cara, que árbitro ruim. E eles conseguiram, né? No último lance conseguiram mais uma vez prejudicar o Corinthians. Tiraram 2 pontos nossos que iam fazer muita diferença pra gente nesse campeonato. Enfim, né? O Corinthians, taticamente, fez um jogo bom, fez um jogo interessante. A proposta do jogo era essa, era segurar a bola, tivemos uma grande chance de fazer o gol, recuamos o time, jogamos defensivamente muito bem. Só que no último lance, por desatenção, acabamos empatando o jogo, né? Falando individualmente cada atleta, o Hugo Souza para mim fez uma boa atuação. Não pegou o pênalti, mas boa atuação. O Kaká para mim foi o pior da partida. Nem é pela questão do pênalti, mas como atribuo isso também, para mim ele foi o pior da partida. Eu iria colocar ele como decente. Como decente, mas ele iria ser o mais abaixo da partida. Mas como foi ele que fez o pênalti, né? O Fantasma. Ele vai ser o pior da partida pra mim. Cara, não tem como o Corinthians ter pago nesse cara, né, 25 milhões de reais. Cara, me desculpa, pagar 25 milhões de reais sendo obrigado. Porque foi obrigatório, porque ele jogou o jogo X e tiveram que pagar por ele. Gustavo Henrique fez uma boa atuação, Gustavo Henrique. Onde ele era hoje fez uma boa atuação. O Hugo fez uma boa atuação, o Hugo Farias, o Hugo Botinho, ele fez uma boa atuação, gostei do Hugo. Ele conseguiu atacar bem, fazer passes interessantes, fez até o gol que foi anulado. Então, cara, o Hugo pra mim fez uma boa atuação hoje. O Rian, pra mim o Rian foi decente. Café com leite, nem ruim nem bom. O Rian foi isso. O Ranieri pra mim fez uma boa atuação. Bidon pra mim foi decente, o Bidon hoje. O Mateuzinho pra mim fez uma boa atuação. Vitinho fez uma boa atuação nos conformes dele. O Guinegão foi o craque da partida, indiscutível. O moleque tá conseguindo driblar bem, chutar. Enfim, cara, o Guinegão, ele é um muito bom jogador, muito bom jogador. O que esse moleque tá jogando, ele consegue tomar as melhores decisões nessa idade. Ele tem um drible que dá pra aperfeiçoar mais ainda. E, cara, ele é decisivo. Em 8 jogos que ele participou, 7 saíram gols. 7 saíram gols. 5 gols e 2 assistências dele já. Cara, é bizarro esse moleque. Esse moleque tem estrela. O Guinegão, craque da partida, tá certo? Agora, os reservas que entraram no segundo tempo. José Martínez, pra mim, fez uma atuação decente. Romero foi decente. O André, que tinha jogado contra o Fluminense, jogou hoje de novo. Pra mim, o André fez uma atuação decente. Maicon, o nosso querido Maicon, fez uma atuação decente. E o Bidu, cara, o Bidu também foi decente, né? Comente aqui o que você achou desse jogo, né? Claro que a gente foi garfado pela arbitragem, infelizmente, né? E vamos ver o que vai acontecer contra o Mirassol no sábado, né? Vamos ver qual vai ser o desfecho desse Brasileirão pra gente. Obrigado por você, por ter assistido até aqui. E até o próximo pós-jogo. E é nóis!